você que tem sede de conhecimento, aquela vontade de aprender sempre, está no ar o primeiro episódio do podcast do Senac São Paulo, com foco total em educação e carreiras, e feito para você que busca se manter atualizado sobre as tendências de mercado. Onde você for, a gente segue contigo, levando informação e conhecimento, mesmo enquanto você segue fazendo suas atividades rotineiras do dia a dia, combinado? Por isso, na condução do programa, eu sou André Vasco e preciso confessar que eu estou muito feliz com essa estreia e muito honrado com a possibilidade de fazer parte dessa história incrível que já ultrapassa os 76 anos de credibilidade no universo educacional. Uma instituição vanguardista que educa para a autonomia, comprometida com a transformação positiva de mundo. Enfim, que momento lindo esse que estamos vivendo aqui agora. Ao longo da nossa jornada, alunos, especialistas, influenciadores, docentes e também pessoas que já estudaram com a gente virão compartilhar vivências e experiências muito legais sobre assuntos que podem fazer toda a diferença na sua carreira aí, do outro lado, de ouvidinho colado. Antes até de darmos start para valer, eu vou me autodescrever para vocês que nos ouvem. Meu nome é André Vasco, eu tenho 38 anos, tenho 1,82 m de altura, tenho pele branca, cabelo arrepiado, agora ficando um pouquinho mais esbranquiçado com o decorrer dos anos, tô sempre me movimentando muito, sou muito alto astral, eu acho que é por aí, né? Nesse programa de estreia, a gente traz o tema Escola Plural. Realidades e possibilidades, colocando na mesa discussões mega importantes como educação inclusiva, antirracista, multicultural. A escola, por muito tempo, foi um ambiente homogêneo. Todos os alunos enfileirados, tendo o professor como figura de autoridade, tudo muito uniforme, igualzinho e distante da diversidade que a gente tanto busca. Mas hoje, já se sabe que ambientes em que diversidade está presente, seja em questão de gênero, idade ou raça, são mais justos, inclusivos e, consequentemente, mais criativos e produtivos. E para descobrir como chegamos até aqui e por que é tão importante falar e promover tudo isso no ambiente escolar, convidamos 3 especialistas do tema. Começo pela pesquisadora Sara Wagner York, que é pedagoga, formada em letras e professora em informática na educação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Sara é especialista em gênero e sexualidade pelo Centro Latino-Americano e doutoranda em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da mesma instituição, ambas pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sara, primeira coisa, muito obrigado por você estar aqui. Vou pedir para você fazer uma autodescrição, por favor. Seja muito bem-vinda. Muito legal ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada, André. Uma autodescrição e audiodescrição, né? Exato. Porque a gente vai pensando exatamente sobre essas diversas formas de chegar até quem está do outro lado, né? Eu sou uma travesti da e na educação, sou sua colega de comunicação, né? Sou considerada a primeira travesti a ancorar um programa jornalístico no Brasil e também professora, né? Professora de algumas disciplinas. Sou formada em letras 2 vezes, em pedagogia. Sou uma mulher deficiente visual, sou cega do olho esquerdo, tenho baixa visão do olho direito, sou lida como branca, né? Apesar de ser latina, então fora desse Brasil nosso a gente ganha outra corporalidade. Tenho cabelo tintos, de loiro muito claro, até para não fazer aquela sombra, né, na pele, que a gente sabe que enquanto travestis a gente tem alguns traços, né, que vão dar um desenho que dialogam aí com as tecnologias de gênero, né? Então nós estamos falando dos pelos faciais e eu acho que eu posso ser considerada uma mulher também alta. Eu tenho 1,75 m, sou avó de um menino de 6 anos e pai de um garoto de 30. Então, é isso. Acho que uma audiodescrição inicial. Foi muito bom, muito bom. Foi muito mais completa que a minha, tá vendo? E aproveitar que você falou da deficiência visual, eu, André Vasco, também tenho uma perda auditiva considerável nos 2 ouvidos que eu descobri ano passado. Inclusive, eu levanto super a bandeira das pessoas desmistificarem o uso de aparelhos. Vamos lá.
Continuando aqui a nossa roda de conversa, também participa do nosso debate o escritor, consultor de diversidade, professor e publicitário Samuel Gomes, que além de estudar pós-graduação no Senac, é criador de conteúdo e militante das causas negras e LGBTQIA+. Em 2021, o Samuel começou a participar de um grupo de 132 criadores e artistas de todo o mundo para o Fundo Vozes Negras do YouTube. Ele já está entre os 20 criadores de conteúdo negros mais inovadores, segundo a Forbes, e foi eleito Top Voices 2019 pelo LinkedIn. Além de também ser professor na Miami Ed School. Além de tudo isso, Samuel, também vou pedir para você fazer sua autodescrição, tá bom? Estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer imenso. Prazer é todo meu. Estou muito feliz de fazer parte desse momento histórico, dessa iniciação aqui do Senac também em podcast. Eu sou Samuel Gomes, sou um homem negro de pele retinta, quer dizer que eu tenho a pele bem mais escura. Uso dreads no meu cabelo e ele está até a altura do meu peito. Tenho 1,83 m, sou alto, magro e estou muito feliz. Estou aqui no escritório, né, fazendo e participando dessa entrevista aqui, porque eu entendo o quanto que é importante falar sobre educação, falar sobre uma educação inclusiva, uma educação antirracista. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter vivenciado uma educação como essa, na qual a gente vai debater aqui, com certeza muitas coisas eu teria evitado ter passado na minha vida. Então, de extrema importância esse papo, de extrema importância essa oportunidade, e isso que o Senac faz hoje é histórico. Totalmente. E para completar nossa mesa de trocas, a pedagoga e coordenadora educacional do Senac São Carlos, a Márcia Cristina Fragelli, que é mestre em educação pela Federal de São Carlos, psicopedagoga, especialista em gestão escolar de pessoas e em educação especial, além de ser pós-graduanda em diversidades e inclusão social em direitos humanos e doutoranda em educação com a linha de pesquisa formação de docentes. Márcia, que legal contar contigo. Muito obrigado. Viu que a gente está trazendo só craque aqui, né? Gostaria que você também se autodescrevesse, audiodescrevesse, também dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Estou muito feliz também por fazer parte desse momento histórico do primeiro podcast aqui do Senac. Agradeço estar nesse momento aqui com o André, com a Sara, com o Samuel e também com todos os ouvintes. Bom, eu sou uma mulher branca, latina, também descendente de imigrantes italianos que vieram aí para trabalhar nas lavouras de café. Sou loira, uso um óculos grandão também, tenho cabelos longos, olhos verdes. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha, embora vocês não estejam me vendo. Eu tenho 1,65 m, portanto não sou tão alta quanto a Sara. E sou mãe de 2 guris, do Rodolfo e do Samuel. E considero esse aqui um espaço extremamente importante para a gente realmente estar ampliando esse debate e essa discussão tão importante no momento em que nós vivemos. Totalmente. Então, lembrando que esse nosso tema, nesse episódio de estreia do podcast Senac São Paulo, o tema é Escola Plural, Realidades e Possibilidades. Bom, com esse time a gente começa o nosso encontro com uma pergunta básica. Para começar assim, pé direito, quicando a bola, chutando. Qual o conceito de educação plural e por que ela é tão importante no ambiente escolar? Ô Sara, em um sistema de educação que promova a diversidade e a inclusão, quais aprendizados, percepções esse tipo de conduta das instituições de ensino trazem para os alunos na relação entre eles, hein? Eu acho que a gente tem uma coisa grandiosa, assim. A sua pergunta talvez seja uma dessas perguntas que uma tese responderia. Eu vou tentar pensar, André, de um modo mais microscópico, assim, quando a gente pensa... Sintetizado, mas sintetizado. Né? Eu vou pegar assim, um pedaço dessa população que a gente fala das diversidades, né? Porque quando fala de diversidade, a gente nunca sabe exatamente do que a gente está falando. A gente está falando do cara
branco que tem perda auditiva, a gente está falando do homem negro que precisa de uma prótese, a gente está falando dessa travesti que é cega de um olho. De que a gente fala quando a gente fala de diversidade? É de lésbicas, né? De gays? O que é, afinal de contas? E aí a gente tem um combo, né? Que é o combo das diferenças, que talvez nos explique melhor, inclusive, esses muitos mundos que estamos inseridos. O que eu posso dizer é assim, aqui do campo de pensar uma escola, uma educação plural, a gente pode, por exemplo, falar especificamente, no meu caso, de alguns levantamentos, né? Eu consigo, por exemplo, pensar a educação plural para crianças e adolescentes que estão fora desse conjunto estruturado pela cis-heteronormatividade, por exemplo, né? As crianças que são lidas fora desse endereçamento do que seria menino, né, que veste azul e menina que veste rosa. Sim. E a gente sabe do que a gente está falando quando a gente pensa naquelas crianças, por exemplo, que fogem daqueles estereótipos que são vendidos muitas vezes, não é, por alguns agentes sociais. Por que eu digo isso? Porque eu sou uma das pessoas que é responsável pelo levantamento das mortes de pessoas trans no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, você já ouviu falar que o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo? Sim, sim. As pessoas, de um modo geral, sabem desse dado, mas quando você pergunta, você sabe quem produz esse dado? As pessoas não sabem o meu nome, por exemplo, mas elas sabem o dado que eu produzo. Caramba. Então, é exatamente esse modo de saber o dado que eu estou produzindo, mas não saber o meu nome, essa coisa que difere, né? Essa distância entre uma coisa e outra, que promove, por exemplo, uma das formas de apagamento de uma população inteira. Esse dado era para ser produzido pelo governo federal, por exemplo. Nós não temos dados estatísticos sobre a população trans. Entretanto, nós produzimos dados estatísticos a partir dos movimentos sociais, a partir e com os movimentos sociais sobre a população trans. Então nós sabemos, por exemplo, hoje, que população trans, segundo algumas instituições, seriam aí um total de aproximadamente 3 milhões de pessoas no Brasil. Por outro lado, nós também sabemos que aquela letrinha pequena, que está quase lá no final da sigla, de LGBTI+, o I seria aproximadamente 2 milhões e 800 pessoas, 800 mil pessoas no Brasil. Pois bem, a nossa educação, ela não está ainda totalmente preparada, quer dizer, totalmente, eu não sei nem se é essa a palavra, mas ela não está nem próximo daquilo que receberia pessoas que não estão dentro dos graus de interação, de percepção do que seria masculino ou feminino. Ou seja, se você fugiu disso, muito provavelmente a educação ainda não consegue dialogar com você de um modo maior. Caramba. Márcia... Gente, tá super aberto, tá, Márcia e Samuel? Se vocês quiserem comentar e acrescentar na fala da Sara, fiquem extremamente à vontade, ok? Estou muito contemplado com o que a Sara disse, tá tudo bem. Também me sinto plenamente contemplada. Bom, eu acho que a gente fala de política de invisibilização, não é? Assim, Samuel é um homem preto que está aqui conosco e Márcia é uma pedagoga. Então, assim, nós temos de modo muito específico, né? E aqui eu estou alocando propositalmente, né, o Samuel como homem preto, além de ser tudo que ele é, né? A gente sabe que ele é, assim, né, uma pessoa que produz várias coisas, mas eu estou alocando ele dentro de uma particularidade da identidade e a Márcia dentro de uma outra particularidade para mostrar como políticas de invisibilidade conseguem, inclusive, colocar, por exemplo, 3 pessoas que deveriam estar dialogando com coisas muito próximas, né? Eu, enquanto pedagoga, com a Márcia, eu, enquanto uma mulher que sou racializada dentro de uma corporeidade, não é, latina, que também deveria estar de um modo muito atravessado às questões, né, que dialogam com as dinâmicas de raça do Samuel. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que existe, por exemplo, uma lei, né, a ADO 26, que vai dizer que o crime de
homotransfobia ou LGBTI-fobias são alocadas dentro das criminalizações, né, relacionadas à raça. Então, os crimes de raça, eles existem exatamente para poder evidenciar aquilo que muitas vezes são invisibilizados nos nossos modos mais singulares do cotidiano, sabe, André? Não é assim uma coisa grandiosa, né? A gente não espera, por exemplo, ver uma pessoa apanhando hoje ou sendo morta dentro de um camburão com gás lacrimogêneo por ser alguma coisa. A gente sabe que isso, infelizmente, ainda existe e é persistente nesse Brasil de 2022. Mas a gente ainda precisa dizer que a violência ela se faz nos modos mais microscópicos e pormenorizados nesse Brasil, e no Brasil que a gente talvez ainda nem conheça ou nem saiba dizer, porque não pertencemos mais a esse lugar, né? A gente está aqui num lugar muito privilegiado de fala. Totalmente. Ô, Márcia, o que fazer, então, na prática para garantir uma educação mais inclusiva? Acho que vamos fazer umas perguntas mais genéricas, depois a gente se aprofunda melhor. Bom, André, eu acho que vou muito ao encontro do que a Sara também trouxe, e o primeiro movimento que eu considero extremamente importante para isso é a garantia da voz de cada um nesse processo. E que essa escola, né, ela tem que ser esse espaço aberto à pluralidade de ideias, ao respeito, né, às diversidades, e que mais do que a gente apresenta, né, como sendo extremamente importante para a escola, que é assegurado aí através dos 4 pilares da educação, né, do saber, que é referenciado aí através dos conhecimentos, do saber fazer, que remonta aí esse desenvolver as nossas habilidades, do saber ser, que está extremamente articulado às nossas atitudes e valores. Eu considero que esse saber conviver com os outros, ele realmente traz esse aspecto primordial e da própria subsistência, da própria ressignificação em relação ao papel da escola. A gente precisa aprender a viver juntos. E juntos também pensar, né, esses diferentes contextos, essas diferentes realidades e os nossos diferentes futuros. É necessário a gente repensar e refletir junto sobre algumas ideias centrais que estão imbuídas, que se fazem presentes, mas muitas vezes num caráter de subjetividade dentro da escola. E o primeiro deles diz respeito à própria pedagogia, né? No sentido que a gente precisa ressignificar essa pedagogia para que ela realmente seja uma pedagogia da cooperação. A gente tem que ter um olhar também muito atento para o currículo, né? Porque o currículo ele não é apenas um local onde a gente articula conhecimentos, os diferentes saberes, indo além do que a gente fala da fragmentação de disciplinas. O currículo, ele tem que ser um espaço descolonizado, né? A gente também tem que considerar essa escola considerando 3 aspectos primordiais. Ela é, sim, um local que a gente fala aí de construção intencional de conhecimentos, mas ela também é o espaço que assegura cuidados e também essa construção e respeito aqui à cidadania. E para isso é necessário, né, o que a gente fala, que esse motor que a gente fala da própria escola, que são os nossos professores, que eles estejam assim num processo de permanente construção e de uma construção que se faz diante da colaboração, né? E que essa escola também ela tem que estar extremamente articulada, né, às reais necessidades, às reais demandas que a sociedade nos apresenta. Eu acho que somente dessa forma a gente realmente consegue garantir aí uma educação mais inclusiva. Quando a gente fala muitas vezes dessa educação, né, para todos, o todos ele acaba sendo muito vazio, né? A educação ela tem que ser para cada um, e é o papel da escola olhar para cada um e zelar para que realmente cada um tenha uma voz e que seja respeitado
diante da mesma e diante aí de um processo de não apagamento. Muito bom. E falando em voz, em dar voz, Samuel, você que faz parte do 132, que eu conheço muito de perto, o Fundo Vozes Negras do YouTube, que é um projeto de extrema importância, que fomenta, aumenta a voz de vocês, das vozes negras, como o próprio nome do projeto diz. O que é educação antirracista, que tanto se fala? Quais são os exemplos? Eu queria que a gente dissecasse assim, para quem está escutando e tem dúvida, que entenda de uma vez por todas. Bom, falar sobre educação antirracista é falar sobre um universo que eu, enquanto estudante, na minha infância, na minha adolescência e jovem ainda ali dentro do colégio, não tive a oportunidade de vivenciar, né? É uma educação que tem como principal objetivo a valorização da trajetória de diferentes povos que formaram o nosso país. Ela tem como objetivo mostrar que a vivência desses povos não brancos, eles não estão reduzidos àquilo que alguns livros de história até pouco tempo atrás colocavam, né? Então, na escola onde que a gente, enquanto criança, adolescente, constrói os nossos primeiros aprendizados, é que a gente faz as nossas descobertas das nossas vidas, é lá dentro do portão das escolas que, por exemplo, pessoas pretas, LGBTs, pessoas que são ditas minoritárias, recebem os seus primeiros momentos de violências e preconceitos, principalmente você é uma pessoa preta, né? Então, uma educação antirracista é uma educação que tem como foco a valorização dessas vivências, né? E trazer para a luz também os personagens brasileiros que foram embranquecidos ao longo do tempo, com a ideia dessa eugenia da nossa sociedade, pelo embranquecimento, de apagar o quão importante foram esses povos e essas pessoas para o nosso país. O ensino antirracista, só para vocês entenderem, né, hoje eu tenho 34 anos, mas o ensino antirracista foi pautado na Lei 10.639 de 2003, que ele torna obrigatório o ensino nas escolas, o ensino de história, cultura africana, afro-brasileira, como um mecanismo de combater esse racismo estrutural. Como exemplos, né, a gente tem não embranquecimento, por exemplo, de autores e personalidades negras e dizer, né, quem são e como foram importantes, né? Por exemplo, que foi um vídeo que viralizou há pouco tempo aí nas redes, de um professor que compôs e cantou uma música para os seus alunos da pré-escola, se eu não me engano, falando sobre a cor da pele, os tipos de cabelo e trazendo para a normalidade, né, da vivência dessas crianças a diversidade, a pluralidade humana. É ter, por exemplo, o livro O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, nas escolas, ou, por exemplo, fazendo excursões para o Museu Afro-Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, na minha infância e adolescência, eu não tive a oportunidade de ir com a escola no Museu Afro-Brasileiro, sabe? Eu estudei em escola pública na periferia de São Paulo, e mesmo a minha sala sendo majoritariamente composta por pessoas pretas, a gente não tinha, por exemplo, professores negros, a gente não tinha esse olhar um pouco mais detalhado sobre essas nossas vivências, e muitas vezes, dentro desse ambiente, eu era motivo de chacota, não só eu, né, mas muitas outras pessoas pretas eram vistas como não capazes. E isso não é uma coisa que fica restrito à nossa infância e adolescência. A gente carrega todos esses traumas e todas essas dores para a nossa vida, né? Muitas pessoas pretas, principalmente pessoas pretas, dentro dessa trajetória de exclusão e de não valorização da sua raça, da sua potencialidade, acaba adquirindo síndrome de impostor na sua vida adulta por não encontrar referenciais positivos que ela possa seguir, muito por conta dessa invisibilidade que esse sistema todo acaba nos colocando. Então, falar sobre uma educação antirracista é falar sobre o futuro que nós queremos e o presente que nós almejamos como país. Nós temos um país com 56% de população preta e parda. Foram esses os povos que construíram o país que nós vivemos hoje. E mesmo depois de anos de abolição da escravatura, e mais de 135 anos, a gente vê pouco se fazendo para reparação histórica, para tirar do invisível aquilo que a gente viveu, para tirar da clandestinidade a vivência e a cultura de pessoas pretas.
Então, uma educação antirracista, com exemplos de educação antirracista, estão espalhados aí pelo Brasil. A gente só precisa mesmo fomentar e ficar em cima para que ela seja de fato aplicada em todas as escolas e que não seja uma onda, né? Que seja uma permanência. É que eu falo, né? Hoje todo mundo tem o poder de ter uma televisão na sua mão, né? As redes sociais, elas dão voz, usar essa voz de uma maneira positiva e a gente amplificar. Você falou de vamos tornar pop alguns, não muitos autores pretos, como você disse, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, tantas Ruth Guimarães e tantas outras, né? Que acabam não no esquecimento, mas não no universo pop, né? Exatamente. E é fazer entender que nós estamos aí produzindo, somos artistas, somos escritores, somos engenheiros, somos médicos, somos professores, são todos os lugares que nos foram negados no passado e que estamos ocupando e já ocupamos em alguns períodos da história do Brasil, mas sem o protagonismo que merecemos. Então, é lembrar que esse país foi construído a mãos não brancas e nas mãos de muitos brancos privilegiados, muitos brancos de elite. Eles carregam em si o sangue desse povo que construiu esse país. Então é entender que nós estamos sim construindo novas narrativas e essas narrativas precisam estar dentro das escolas. Então, como você mesmo disse, nós temos uma enxurrada, né, de autores e autoras pretas que fazem a diferença nesse país e contam a história do nosso país de uma outra perspectiva. Até Machado de Assis pintavam, né, como se fosse branco, né, gente? Exatamente. Acho que são autores que nos ajudam a pensar. Inclusive, a gente fez o lançamento de um livro recente, eu participei do lançamento do último livro da Patricia Hill Collins aqui no Brasil, que chama Bem Mais Que Ideias. E a gente vai percebendo que, assim, isso que o Samuel apresenta, na verdade, foi alocado a muitos grupos, né? Ela chama isso de imagens de controle. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na mulher preta, a gente vem a imagem da tia Anastácia, né? Daquela gorda dentro da cozinha. Quando a gente pensa, por exemplo, na travesti, aí a palavra, o que vem à minha mente não é a travesti que tem um filho de 30 anos, né? Que eu sou avó, né? Então, assim, imagine como você trataria sua avó, né? Eu sou uma avó, meu neto tem 6 anos, como que vocês acham que eu vivo ou lido com ele dentro de um shopping center sendo travesti, estando com uma criança ali de 6 anos, né? Então, quando a gente vai falar dessas imagens de controle, a gente está falando exatamente sobre esses corpos que são alocados, né? Quantas pessoas trans ou travestis você tem nas suas relações e participam do seu cotidiano? O Guelé 10, que é um site muito conhecido, promoveu há alguns anos um texto que chama Teste do Pescoço, né? Que é para você olhar para o seu lado e ver aonde que estão alguns corpos, né? E eu fiz uma releitura desse texto, que é assim, aonde que está o corpo do preto no restaurante que você frequenta, né? Ele está em que lugar? Aonde que está o corpo do preto no shopping center que você frequenta? Mas eu te pergunto, aonde que está o corpo da travesti nos espaços que você frequenta? Aonde que está as travestis nas festas que você participa, né? No casamento que você está indo do seu amigo, no apadrinhamento de algum colega seu? São esses os pequenos esforços que talvez denunciem as muitas das nossas denúncias, não sei se essa é a melhor palavra, mas são as denúncias que a gente faz aqui enquanto povos que talvez ainda não sejamos lidos dentro desse combo que a Márcia tão bem trouxe quando ela chama de construção de cidadania, né? Quem são os cidadãos, de fato, que a gente está falando, né? Qual que é a cidadania, por exemplo, que é dada a uma mulher como eu, que, por exemplo, não tive pai e mãe, porque o meu pai e minha mãe estavam muito mais ocupados em dar satisfação para o vizinho do que ao filho ou à filha, né? Eu lembro, eu fui tirado de casa aos 12 anos de idade porque eu era uma criança completamente diferente daquilo que era padronizado como menino que veste azul e que se comporta como menino. Nesse dia eu deixei de ter pai e mãe.
eu tinha um pai e uma mãe. Nesse dia eu deixei simplesmente de ter pai e mãe. Quantas são as crianças? Nós tivemos aí vários números, André. Em 2020, foram 175 crimes contra mulheres trans, excepcionalmente, né? Não tem homens ali sendo contabilizados, não tiveram crimes notificados. E a gente tem um dado que é absurdo em 2020, que é a idade mais jovem, de 12 anos, de uma menina de 12 anos que foi morta por crime de ódio. E qual que era o motivo? Ser trans. Não tinha outro motivo. Né? A gente precisa lembrar também que desse grupo racializado, 87% são de pessoas trans não brancas, ou seja, são de mulheres trans e travestis pretas e pardas. O que para a gente é um critério muito importante, porque se a média de vida ou expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, quando a gente cruza dados de raça e etnia, isso cai para 27. Ou seja, não pode ser normal nem natural que a gente esteja falando sobre quem são seus amigos, quem são as pessoas que você está chamando para o seu rolê. E dentro desse grupo não estejam pessoas pretas, pessoas trans, pessoas com deficiência. A gente ainda está produzindo um mundo para pessoas brancas, úteis, capazes, sobretudo, não é? Que ocupam um espaço de privilégio dito, inclusive, religioso, né? Eu não vou nem falar de território aqui, porque seria desleal com a maioria dos meus alunos e dos espaços onde eu trabalho, mas religioso, sobretudo, com os meus alunos que são de várias religiões, né? De matriz africanas, inclusive, e que a gente percebe no cotidiano sendo ressaltado o Brasil como um país majoritariamente cristão, quando deveria estar sendo defendida a laicidade para todos, todas e todos nós, não é? Se não estudasse anatomia, Da Vinci seria apenas Leonardo. Se não entendesse de balonismo, Santos Dumont seria apenas Alberto. O que te leva mais longe é o equilíbrio entre conhecimento e experiência prática. O Senac tem curso de graduação, pós-graduação e extensão universitária em diversas áreas, com descontos de até 50% e mais tempo para pagar. Inscreva-se já, sp.senac.br/ensino-superior. Daqui para frente, é Ensino Superior Senac. Ô, Márcia, e como que a formação, trazendo para dentro da instituição, como que a formação dos professores, o que precisa mudar para promover mais essa diversidade, essa ampliação, essa pluralização? Bom, essa formação dos docentes, né, ela precisa ser permanente, ela precisa ser uma formação continuada, ela precisa ser baseada, né, nas suas próprias experiências, nas suas práticas, e que realmente ela também seja valorizada através das políticas públicas. É necessário enfatizarmos que a formação desse docente, ela também tem que acontecer de uma forma colaborativa e também contextualizada e com as reais necessidades do contexto social onde eles estão inseridos. E essa formação, né, que aí acontece ao longo da vida, né, ela também tem que acontecer de uma forma articulada, né, com as universidades, com diferentes contextos formativos, e ela deve levar, sim, em consideração que a gente fala essas experiências autorais, principalmente aquelas que acontecem no dia a dia, né, e nos diferentes contextos que a gente fala de ensino-aprendizagem. Contextos esses, ainda mais pensando num país tão múltiplo e diverso quanto o nosso, que caracterizam, né, ações que muitas vezes parecem tão pequenas, mas que revelam, né, essas transformações que são tão necessárias. E que, para isso também, esse professor, né, mais do que a gente fala, muitas vezes, de uma formação que às vezes ela é externa, mas é algo que vem atrelado às próprias necessidades desse docente, que ele leve também em consideração
esse docente, esses docentes, o contexto onde a gente vive, né? Um contexto aí demográfico, também falando, cuja expectativa de vida aí ultrapassa os 80 anos de idade, e onde muitas vezes na mesma casa a gente tem várias gerações convivendo de forma coletiva. É necessário também que esse docente leve em consideração, tenha um cuidado que a gente fala aí, de como estabelecermos essas relações com o nosso próprio planeta, né? Pensando também que é necessário esse desenvolvimento que a gente fala em relação à nossa própria consciência e a nossa até mesmo justiça climática aí, né? É necessário que esse docente, né, que essa formação do docente também leve em consideração que a gente fala, né, o momento que a gente vive, essas transformações que aconteceram de forma tão rápida, né, até pensando um pouquinho aqui na questão do SENAC. O SENAC é uma instituição com mais de 70 anos que trabalha com a formação de pessoas, que trabalha aí, né, se eu não me engano, uma vez a Sara, numa atividade, colocou, ou uma outra pessoa, desculpa, não foi a Sara, foi uma outra pessoa que colocou, né, do nosso trabalho, quando a gente tinha, assim, o desenvolvimento, a formação das pessoas que trabalhavam com máquina de escrever, essa formação que muitas vezes era o treino, né, como treinar para isso, e que hoje a gente já está, assim, dentro de um outro contexto, principalmente aí, através do que a gente fala da inteligência artificial, através, né, nessas alternâncias, nessa mudança extremamente rápida em relação às relações de trabalho, onde a gente observa cada vez mais a necessidade da colaboração, da observação dessas relações, da observação do que está acontecendo no processo tão acelerado de automação desse trabalho, que a gente também olhe, né, enquanto docentes, enquanto pessoas que trabalham com a educação, para esse número gigantesco de pessoas em busca, né, de emprego e de uma vaga, e principalmente que essas vagas são cada vez mais reduzidas, tendo em vista a quantidade de pessoas que temos, e também que leve em consideração que é necessário a gente olhar para o tempo livre dessas pessoas, né? O que a gente percebe aqui é que a gente vive num contexto de mudanças muito rápidas, principalmente também no que diz respeito às migrações, as mobilidades, sejam elas por diferentes questões políticas, climáticas, por questões de pobreza, de acidentes naturais, entre outras causas, e mais do que isso, né? É necessário que a gente leve em consideração que dentro dos contextos educacionais, por mais que a gente tenha uma preocupação, né, a gente escuta muitos docentes falando desse medo de sermos substituídos por máquinas, da intencionalidade da escola e do fazer educacional, e cuja centralidade aqui é algo que a gente nunca vai perder se a gente não deixar, no sentido que a educação, né, ela tem que ser feita por humanos e para humanos, e que isso, né, também está nas nossas mãos e que a gente não deve perder, né, ou melhor, que a gente deve zelar muito para que isso aconteça num espaço democrático que é a escola. A gente precisa mudar essa escola, sim, mas a escola ela não pode deixar de existir. Ela é um espaço muito importante para que a gente assegure também tudo isso. A instituição, pois é, a gente falou muito de informação, né, como ativo, né, de transformação. Samuel, como que, na sua opinião, precisa ser o acesso à informação, tanto para professores como para professoras, alunos, alunas, para todos em geral? Olha, precisa ser livre, precisa ser direto, precisa ser sem barreiras. Eu vou trazer aqui um dado que, como foi falado, estou fazendo o curso de pós-graduação no SENAC. Em uma das aulas que nós tivemos, a professora trouxe um dado que é muito importante para falar sobre isso, sobre esse acesso, né? O Brasil, isso é um dado de 2018, eu acho que se a gente for
pesquisar também dados mais recentes, pouco muda em relação a isso, talvez até tenha aumentado esse ranking aí, porque o Brasil fica em 5º lugar em ranking internacional de ignorância. E nesse caso, ignorância, entre muitas aspas, ele está dizendo não de não saber ler ou escrever, mas a ignorância de não entender ou não saber sobre a sua própria realidade. Isso diz muito onde nós chegamos. Então, quando você faz essa pergunta, como precisa ser o acesso à informação, tanto para professores, professoras, quanto para alunos e alunas, é entender que o projeto político de país, aqui para o Brasil, ele tem como objetivo a manutenção desse Estado escravocrata de não acesso. É o que eu costumo dizer, né, com alguns amigos quando eu converso sobre isso, né? Nesses últimos 2 anos que nós passamos aí de isolamento social e pandemia num nível assustador, eu me peguei tentando entender um pouco sobre a minha trajetória e como que eu cheguei até aqui. Quando eu falo sobre a minha trajetória, eu não estou falando sobre a minha vida como um todo, Samuel Gomes aqui. Eu estou falando sobre os que me antecederam, né? E eu, através de algumas pesquisas, tive acesso a um pouco da história do meu bisavô. Pouco ainda, eu sei que tem muitas coisas para poder saber sobre ele. Mas o pouco que eu sei é que ele foi um dos primeiros filhos do ventre livre e que ele vai atrás de estudar, né, e quando possível, lá com seus 80 anos, e ele se forma no Mobral, né, uma das pessoas mais velhas na época a se formar, e por mais que eu não o conheci, ter acesso a essa informação me traz uma mensagem ancestral, que é através da educação que a gente consegue a nossa liberdade. Quando a gente fala sobre liberdade de população oprimida, a gente está falando sobre acesso à informação, a gente está falando sobre acesso à educação, porque são essas que são as ferramentas que fazem a pessoa se tornar de fato um cidadão, né? Que faz ela de fato questionar a realidade na qual ela vive. Do contrário disso, a gente tem uma sociedade mecânica, tem uma sociedade que faz aquilo que é pedido para que seja feito, mas não que questione a realidade na qual foi colocada. Então, ter acesso à informação, primeiramente, é entender que nós precisamos ter um ensino de qualidade, sabe? Nós temos professores qualificados, capacitados e com vontade de fazer a diferença. Muitas vezes são por iniciativas próprias que eles acabam construindo e desenvolvendo aulas e mecanismos de estudos que vão para além daquilo que a escola oferece de infraestrutura. Mas hoje em dia, com internet, com celular, com aplicativos, o quanto poderia ser feito, sabe? Eu acredito que para que a gente possa passar do lugar onde nós estamos, de fato com educação, é de fato com acesso à informação, é de fato fazendo com que as pessoas tenham possibilidades de sonhar, sabe? O que eu costumo dizer, né, para alguns amigos é que a gente precisa voltar a sonhar, a gente precisa voltar a imaginar futuros possíveis para o nosso país. E isso só acontece quando a gente tem acesso a diferentes realidades. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu trago alguns exemplos da minha vivência mesmo para que as pessoas possam entender o quanto que isso é importante, para que eu pudesse hoje estar no lugar onde eu ocupo, que eu vivo, que eu trabalho, que é com publicidade. Muitas vezes, dentro do mercado de publicidade, eu desenvolvo trabalho de planejamento, de criação ou de animação. Eu só fui ter acesso que era possível trabalhar com isso graças a uma professora. Porque dentro do meu entorno, da minha vivência, a gente não tinha ideia que existia uma profissão chamada designer gráfico. A gente não sabia que era possível trabalhar dentro de agências de publicidade, porque na época isso não era uma profissão que era conversada dentro de casa. E quando a gente está falando de informação, a gente está falando sobre sonhos, a gente está falando sobre possibilidades, a gente está falando sobre mudança de narrativas, e a gente está falando também sobre mudança de histórias de algumas famílias, né? Porque através da ampliação de universo na cabeça desse aluno, dessa aluna, desses professores, é que a gente vai construir um novo futuro para outras possibilidades, né? Eu hoje trabalho com muitas frentes e eu só fiz e só estou nesses lugares porque perto de mim houveram pessoas que puderam me inspirar. Mas se desde o colégio, se desde a minha infância eu tivesse tido acesso a informações, a conteúdos e a possibilidades de atuação no mercado ou fora dele, mas de vivência mesmo, eu tenho certeza que muitos dos gatilhos e traumas que eu carrego até hoje eu não teria.
É aquilo que eu falei, é um projeto de Estado, né? Fazer com que a nossa sociedade não tenha a capacidade de discernir mesmo, né? O que te faz bem, o que não te faz. Ter uma consciência de classe, de fato, enraizada em suas mentes e que isso seja pauta dentro das suas casas de forma muito coerente e natural. Isso ainda é um processo, né? Para que a gente possa chegar a esse ponto, é preciso escutar, é preciso a troca e é preciso também pensar em novos modelos de ensino. Eu tenho estudado muito sobre filosofia e ouvido muito e assistido muitos professores de filosofia, e chegou um ponto que eu comecei a me questionar, tá, e os filósofos africanos, e os filósofos pretos, sabe, o quanto que eles têm a contribuir? E eu comecei a fazer essa busca, e eu comecei a me perguntar o porquê que isso não é pautado nas escolas, por que isso não é pautado nas universidades, por que a gente também não tem esse olhar para outras formas de enxergar o mundo, né? Então, é entender que quando a gente está falando sobre uma educação antirracista, sobre acesso à informação, sobre uma educação plural, sobre uma educação inclusiva, a gente está falando sobre várias formas de enxergar o mundo e várias formas de viver esse mundo e várias formas de construir um futuro nesse mundo que passa para além do básico e das limitações na qual nós fomos obrigados a viver, a consumir ou mesmo a estudar. E eu acho de extrema importância sermos aliados cada vez mais para ajudar a propagar essa informação. Inclusive, você falou de publicidade, queria até mandar um salve para uma querida amiga que eu aprendo muito, que é a Dé Bastos, criadora do Criando Crianças Pretas e diretora de criação e conteúdo da Publicis, que é uma grande agência de publicidade, quem não é desse meio. Isso é super importante. É super importante das mãos, é porque as pessoas meio que tornaram isso como se fosse uma piada, né? Virou uma chacota depois de um tempo, ninguém solta a mão de ninguém, mas eu penso no sentido da gente se unir, e cada um com a sua causa, e todo mundo se unindo e dando espaço para o outro, para ter referências. Com referências a gente vai ter conhecimento, com conhecimento, e aí a gente rompe um pouco essa barreira. Não sei se eu estou sendo um pouco positivista demais. Eu acho que a gente pode pensar, acho que tem coisas assim, interessantes para pensar, André, Samuel, Márcia, né? Quando você traz esses pontos, a Angela Davis esteve no Brasil em 2019 e é uma grande intelectual, né? Sim. E ela fala, eu não sei por que vocês me trouxeram, né? Porque eu estou estudando Lélia Gonzalez, né? Eu estava lá, incrível essa fala. E ao mesmo tempo, naquela mesma fala, por mais de 15 vezes, ela diz que não é possível falar de raça sem falar de gênero. Não, a discussão precisa ser interseccional. Exatamente. Né? E a gente entende isso porque, quando eu falo para você que as travestis mortas e mulheres trans mortas em 2020 são só mulheres, existe um motivo muito específico para que mulheres como eu não sejam ouvidas. Como que você não sabe que a primeira travesti a ancorar um programa jornalístico era a Sarah York, por exemplo? E não é você A ou B. Assim, é como que isso não é manchete? Sim. Como que as pessoas não sabem que a primeira travesti a ocupar um lugar de uma frente de um conselho, como é o Conselho Federal Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, é Céu Cavalcante, que é uma travesti? Como que isso não vira uma manchete grandiosa? Porque como que essas coisas não vão sendo sabidas, né, do público? Porque existe ali uma intencionalidade de invisibilização, né, de várias formas, né? E eu tenho chamado isso, há algum tempo, de gramáticas de si e gramáticas do outro. Que é essa nossa capacidade de dizer quem eu posso trazer junto com a minha luta. Exato. Né? Eu, por exemplo, eu sou travesti e sou deficiente visual. Né? Eu tenho um laudo que me garante ser uma pessoa que pode, por exemplo, entrar numa fila diferenciada por ser uma mulher com deficiência. A questão é, o que eu estou fazendo para além disso? E aí é quase que um compromisso de cidadã. De dizer assim, quem que eu posso trazer além do meu próprio corpo, das minhas próprias lutas?
E aí eu trago alguém que ali corrobore com aquilo que eu falo. Não à toa eu estou citando Angela Davis, Lélia Gonzalez, Patricia Hill Collins. Sim. Porque para mim é uma política de vida trazer outras pessoas além daquilo que eu falo, né? Eu ser um homem e falar de outros homens, muito obrigada. O mundo já entendeu a quem você serve. Eu ser negro e falar sobre especificamente o meu determinado recorte, muito obrigado. O mundo está sabendo como que isso funciona. O machismo e o masculinismo nos ensinou isso. Mas quando eu saio do meu lugar de travesti ultra invisibilizada e digo, além de mim, eu tô falando com as mulheres pretas, eu tô falando de pessoas negras, eu tô falando de pessoas com deficiência, aí sim, eu tô fazendo uma ligeira diferença no meu mundo, por mais micro que ele seja. E essa talvez seja o nosso maior desafio hoje. É estourar a bolha cada vez mais, inclusive do mesmo jeito que eu citei a Dé Bastos, eu queria citar a Tabata Pimenta, que é uma grande amiga, que foi a primeira mulher trans eleita vereadora do Rio Grande do Norte. Ela é ativista pelos direitos PCDs também. Então, eu tô tentando pulverizar aqui com algumas referências do universo das redes sociais, para as pessoas que estão escutando falar, vou seguir, que legal. Então a gente vai de Angela Davis vamos falar até de gente do TikTok aqui, para vocês verem que dá para estourar essa bolha cada vez mais. Se eu tiver vocês me seguindo aqui no final, a Márcia me segue. Se eu tiver André Vasco me seguindo, Samuel, no final dessa conversa, eu já tô feita. Com certeza. Então vamos agora, fale agora o seu arroba, Sara, para todo mundo que tá escutando a gente, vai começar a seguir você. Já! É @Sara Wagner York, Sara sem H, Wagner com W, York como New York, porque era pra ser Yorkshire, mas eu sou boa. E eu já tô seguindo. Está sendo seguida com muito orgulho. Muito obrigada. Já tô seguindo há tanto tempo, Sara. Tanto Instagram quanto LinkedIn. Você é maravilhosa, uma inspiração. Márcia, me diz aí o que o Senac, essa instituição, né, que está promovendo esse papo tão legal, tão gratificante, tão fora da caixinha, assim, o que o Senac faz para promover a educação inclusiva? Olha, o Senac, ele atua em diferentes frentes, né, visando o que a gente fala aí, promover essa educação realmente inclusiva. Ele tem, né, o que a gente fala é uma preocupação com a formação, né, dos nossos diferentes docentes, da nossa comunidade, mas também ele é um espaço aberto a esse diálogo permanente, a esse diálogo, né, que a gente fala que tem que estar possibilitando essa conversa, né, com diferentes pessoas, entendendo o que está acontecendo no nosso contexto. É uma instituição que ela se mostra, eu acho que permanentemente em aprendizagem, né? Permanentemente aprendendo, permanentemente trazendo para a roda, para a conversa, para a discussão, para a formação, essas questões. É uma instituição que mantém essa chama, esse diálogo, por mais difícil, muitas vezes a gente não tem resposta, muitas vezes a gente busca, né, no nosso dia a dia, a Sara trouxe muito essa questão das pequenas coisas que vão acontecendo, estabelecer um diálogo para juntos a gente encontrar caminhos, para juntos a gente buscar soluções, encaminhamentos, e para que isso também aconteça para além da nossa bolha, né, para além da escola, principalmente através do que a gente fala, buscando trazer essa comunidade, esses familiares, para participarem conosco dessa constituição, dessa discussão. Porque se ela ficar também somente dentro da escola, a gente continua do lado de fora, né, como se fosse uma bolha mesmo, que não conversa com essa sociedade. Então, é sempre nesse movimento que a gente fala de uma grande articulação, né? Justamente tentando aí manter essa conexão com tudo que está acontecendo, com esse olhar atento e buscando, né? Eu acho que é um caráter que a gente fala de muita humildade no sentido de se colocar
como um eterno aprendente, um eterno conjunto de pessoas aprendendo a conviver, né? Não é algo tão simples, é algo que demanda principalmente uma escuta ativa, a escuta dessas diferentes vozes, com o intuito de realmente saber, entender e buscar, né, uma escola que realmente seja mais igualitária, que rompa, né, que a gente fala com esse currículo colonizado e que traga, né, para o seu centro todas essas demandas, não deixando de olhar para cada uma delas. Ô Sara, e a Agenda Unesco 2030? Como que ela ajuda na formação de uma escola mais diversa? Explica pra gente um pouquinho, por favor. Olha, eu vou tentar ser rápida, você me taca umas teses. Aí depois você fala, vamos tentar aqui ser rápida. Eu quero dizer assim, ó, Márcia, ela... Cara, eu tenho muitas pessoas assim me fazem ser grata, sabe? Eu acho, André, quando a gente tá num rolê como esse, você, Samuel, Márcia, mas não só, né? Toda a equipe que tá por trás desse fazer, as pessoas que estão ali. Existe uma máquina para produzir as coisas que estão aqui no Senac, né? Funcionando. Mas a escolha e a intencionalidade é o que tem sido a nossa principal atenção, tem capturado a nossa atenção. Porque, assim, não basta você fazer a coisa se você não traz os agentes, né, e os ingredientes que auxiliem, né, nessa evolução de modo crítico. Então, quando temos pessoas imbricadas e comprometidas com essas realidades, como as que nós temos aqui nesse grupo, talvez a gente esteja num lugar que é talvez tão importante para a gente pensar uma série de coisas. Vou voltar na Márcia, porque ela começou trazendo os 4 pilares da educação, e eu preciso reiterar esses 4 pilares quando a gente pensa numa agenda da Unesco a longo prazo, né? Essas agendas mundiais que aceleram vários processos. Os 4 pilares da educação brasileira, ele se compromete com 4 coisas que parecem simples, que é aprender a ser, Marcinha já tinha dito aqui, aprender a fazer, aprender a conhecer, e o 4º pilar, que talvez seja o fundante, esse que a gente está ensinando aqui na prática, e que é ecoado em todas as instâncias, que é o aprender a conviver. Como que eu posso saber como conviver com Samuel? E com Samuel, que eu sei que é um artista, que é um comunicador, que é um cara que é um youtuber, e que é um homem preto, e que tem uma série de singularidades, se eu nunca fui exposta à diferença dele? Como que eu posso cobrar do André, por exemplo, uma série de estruturas enquanto uma mulher que é deficiente visual, se ele nunca foi exposto a esta diferença? Tudo isso deveria estar sendo problematizado na educação, no ensino fundamental, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de audiodescrição e de autodescrição, a gente está falando de programas e de políticas de inserção de outros sujeitos, porque a gente aprendeu convivendo como melhorar esses caminhos para uma educação eficaz. Eu não gosto da palavra eficaz e capaz e útil, mas algumas vezes são essas palavras que nos colocam em pé de igualdade em alguns momentos, para que a gente possa alcançar aquilo que se pressupõe equidade. Por mais que eu saiba que a gente está muito longe de ter equidade para todos, todas e todes, e eu acho que isso é uma realidade, a gente vai ter que dar conta disso pelos próximos anos. Por outro lado, quando eu vejo essas pequenas doses de afetividade, amorosidade, mas sobretudo de intuito de agências grandiosas como essa, comprometidas com esses vários corpos, isso me mostra que a gente está no caminho certo.
Então, falando do macro, né, dessas agendas internacionais, mas também dessas nossas agendas micro, o que eu posso dizer é isso. Quem são os componentes da diferença que têm feito parte do seu mundo? E se ele não está cheio de diferenças, algum problema dentro do seu mundo está acontecendo, porque o mundo ele é muito diverso. Putz, bom, com essa fala, eu acho que eu posso mandar aqui uma aula maravilhosa, esse papo inspirador. Todo mundo que está nos ouvindo, com certeza deve estar refletindo sobre tudo isso que foi compartilhado aqui. Escute de novo, compartilhe. Se você aí do outro lado quiser mais conteúdos relacionados à educação, você pode acessar o canal do Senac São Paulo no YouTube. Inclusive, assistir às palestras do 3º Fórum Internacional Senac de Educadores, que aconteceu no último mês de agosto e que este ano também deu protagonismo para esse tema, Escola Plural, onde contou com as falas necessárias da Sara, que está aqui com a gente, além da Luana Tolentino e também a Sana Rinanen. Bom, Márcia, Samuel, Sara, eu me sinto um felizardo. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço muito pela generosidade, vocês dividirem um pouquinho, né, um recorte de tanta coisa que vocês sabem, que vocês vivem, esse ponto de vista incrível, conhecimento pra gente. Foi muito bom absorver e transmitir informação de qualidade dessa importância. Eu queria que vocês dessem as palavras finais aí, por favor. Eu vou começar por aqui, então, muito rapidamente. Quero agradecer a oportunidade que o Senac está dando de ter a possibilidade de falar sobre educação. A gente está aqui, pessoas diversas e plurais, para poder mostrar que existem caminhos possíveis para uma construção de uma nação inclusiva, diversa e, de fato, que represente a nossa sociedade. Enquanto homem negro, gay, que veio da periferia de São Paulo e que hoje vem conquistando espaços, quero muito mais pessoas iguais a mim do meu lado e também pessoas diferentes de mim também do meu lado, porque a ideia é que nós tenhamos equidade dentro dos espaços na qual a gente faz parte. É de extrema importância tudo isso que nós falamos aqui e que a gente venha a reverberar ainda mais, fazer uma corrente mesmo, né, de que a gente consiga conversar mais sobre essas pautas e para que num futuro muito próximo a gente não tenha que lidar com a não informação ou com a invisibilidade ou mesmo com as violências que perpassam os nossos corpos, os nossos seres. Então, quero agradecer ao Senac, quero agradecer você, André, e quero agradecer a toda a produção e dizer para vocês me seguirem nas redes sociais, é Samuel Gomes, consumirem os meus conteúdos nas redes sociais, Guardei no Armário no YouTube, e também meu livro, Guardei no Armário, que eu falo sobre as trajetórias e vivências de pessoas pretas, LGBTQIA+, nesse Brasilzão. Perfeito. Márcia? Sara? Quem quer falar primeiro? Eu vou aqui, vou aproveitar a vibe de Samuel, que Samuel já deu uma deixa ali. Eu acho que é isso, né? Seguir gente preta para a gente poder mudar essa realidade, a estrutura daquilo que os olhos veem, né, inclusive. E aí, nesse sentido, eu encerro agradecendo muito a você, André, pela mediação, agradecer muitíssimo e muitas vezes a equipe do Senac que está aqui por trás disso, o pessoal da Trovão, agradecer a você, Marcinha, que é essa gostosa e assim, as pessoas têm que conhecer você pessoalmente para poder entender o que eu estou falando de gostosa, porque você nos deixa muito à vontade nos trabalhos. Samuel, juntos ali, né, e vamos embora. E dizer o seguinte, tem uma preta chamada Bell Hooks, que diz o seguinte: educação e processo de ensino-aprendizagem não é sobre conseguir informação ou conseguir um emprego. Educação é sobre cura, é sobre integridade, é sobre empoderamento, libertação, transcendência, é sobre renovar a vitalidade da vida, é sobre encontrar e reivindicar a nós mesmos um lugar nesse mundo. Isso é Bell Hooks. Muito obrigada. Caramba. Márcia? Bom, pessoal, queria aqui também agradecer a equipe do Trovão, André, Samuel, toda a equipe do Senac,
especialmente aqui a Sara também, que tive o prazer aí de compartilhar com ela momentos incríveis durante o fórum. Queria muitíssimo, né, agradecer esse espaço aqui aberto, constituído, um espaço que está realmente em permanente construção, um espaço que traz algo extremamente importante, que é essa interconexão, essa interdependência, e que se faz assim de uma forma intercultural. O Senac, a gente tem sempre uma máxima, né, que a gente acaba sempre colocando, que somos todos educadores, né? E para que isso realmente não seja um jargão vazio, ele é muito importante no sentido de trazer que, se somos todos educadores, somos todos corresponsáveis uns pelos outros em todo esse contexto, né, diverso e múltiplo que nós atuamos. Então, que venham mais podcasts, que venham mais encontros como esse. A minha rede social ainda é muito pequenininha perto desses gigantes, mas que eu estou aprendendo muito, né, com todos vocês e me constituindo aí cada vez mais enquanto pessoa e enquanto aprendiz nessa vida, né, e nesse mar aqui que vagueia, pegando um pouquinho aqui de Conceição Evaristo também, nesse mar que vagueia onduloso sobre os meus pensamentos e onde a memória me venha bravia e onde eu lanço meu leme para recordar que é preciso, né? E onde os movimentos desse vai e vem nessas águas, lembranças dos meus marejados olhos transbordam-me a vida, salgando-me o rosto e também o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me mobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste para além das águas. Agradeço muito, muito, muito Conceição Evaristo e também por poder estar aqui junto com vocês. Aê! Aê! Caramba, gente, olha só, é isso, meus amigos, minhas amigas, ouvintes. Por hora, eu, André Vasco, fico por aqui, feliz demais, eu estou extasiado com essa oportunidade. Eu amo educação, eu amo entretenimento, como eu costumo dizer, esse é o mais puro educatenimento, é a união dessas duas vertentes, e que isso se propague. Se você gostou do podcast, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de contatos, redes sociais, grupo do Zap, não importa como, onde, mas compartilhe. Mais gente tem que escutar, mais gente tem que estar presente nesse momento aqui, porque vem muito mais por aí. Basta seguir o podcast Senac São Paulo aí na sua plataforma de áudio preferida para ser notificado antes de todo mundo quando os novos capítulos dessa jornada forem ao ar. A gente se encontra no próximo programa e tchau, tchau.